O texto base de hoje é Lucas, capítulo 8, do versículo 22 ao 25. Jesus acalma uma tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemo-nos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria d'água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água manda, e lhe obedece? Amém? Então nós vemos aqui Jesus acalma a tempestade. Nós vemos no texto que Jesus chama os seus discípulos e fala para ir para outra banda do lago. Só que Jesus dorme no barco. Enquanto eles estão indo, navegando, Jesus dorme no barco. Então sobreveio uma tempestade com muito vento e eles começam a ficar com medo. Então nós vemos aqui a falta de fé daqueles discípulos de Jesus. Jesus estava no barco com eles e eles temeram, eles ficaram com medo. Nós vemos no final, no versículo 25, que Jesus fala: Onde está a vossa fé? Então eles fraquejaram. O medo é a ausência de fé. A dúvida é a ausência de fé. Então quando a gente tem fé, a gente simplesmente confia. Se Jesus está no nosso barco, nós temos que simplesmente confiar nele. Então nós vemos aqui que os discípulos de Jesus, eles ficaram com medo. Que eles foram acordar Jesus e chamaram mestre, que eles estavam em perigo. Mas eles não confiaram em Jesus. Qual é a primeira lição que nós aprendemos com esse texto? Que nós precisamos, em primeiro lugar, ter fé e confiar em Jesus. Se Jesus ele está no nosso barco, nós não precisamos temer a nada. Se Jesus está no nosso barco, nós estamos seguros. Mesmo que a gente esteja passando por uma tempestade, se Jesus estiver no nosso barco, nós estamos seguros. Porque Jesus ele acalma a tempestade, ele acalma o mar. Ele acalma qualquer tipo de tempestade. Então, se Jesus ele estiver conosco, se a gente estiver caminhando, vivendo em obediência a Jesus, buscando a ouvir o que Jesus fala, a botar em prática o que nós aprendemos com Jesus, nós não precisamos temer as lutas, nós não precisamos temer a tempestade, mas nós temos que ter Jesus no nosso barco. Quando Jesus está no nosso barco, não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho da luta, mas Ele é conosco, Ele está no barco conosco. Então nós vemos aqui no texto que eles acordam Jesus e Jesus vem no versículo 24. Eles chamam: Mestre, mestre, perecemo-nos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria d'água. E cessaram-se e fez bonança. Então Jesus repreende o vento e a fúria da água e tudo fica calmo. Então quando Jesus está na nossa vida, no barco da nossa vida, aqui o texto fala que ele estava num barco de verdade, mas quando Jesus está no barco da nossa vida, que a nossa vida é como se fosse, a gente estivesse navegando. Se Jesus ele está no barco da nossa vida, nós não precisamos temer a tempestade nenhuma. Nós não precisamos temer a vento, a luta, porque Jesus está no barco. Nós só temos que temer se Jesus não estiver conosco, se a gente estiver longe de Jesus. Mas a partir do momento que a gente está junto de Jesus, a gente não precisa temer. Jesus diz: Onde está a vossa fé? Porque eles estavam com medo, eles não confiaram em Jesus. E o primeiro passo que nós aprendemos com Jesus é confiar totalmente nele. Jesus fala que a gente não pode ter dúvida no coração, a gente tem que confiar somente, creia somente. Então nós temos que crer em Jesus somente e confiar nele. Porque Jesus, ele acalma qualquer tipo de tempestade. Jesus acalma qualquer tipo de vento, de luta. Mas nós precisamos confiar nele. E nós vemos aqui que os discípulos
ficaram com medo e não confiaram em Jesus. Então a lição que nós aprendemos com esse texto, que nós temos que estar perto de Jesus. Nós temos que buscar viver em obediência a Jesus e, em primeiro lugar, ter fé, crer somente. Que o mais Deus fará, o Deus ele vai mostrar o caminho, ele vai nos guiar para um lugar seguro. Ele vai trilhar o nosso caminho quando a gente busca viver em obediência a Ele. Se a gente tem que passar por um caminho de luta, no escuro, Deus é a luz que nós precisamos. Deus vai clarear nossa mente e vai dar a direção que a gente precisa para prosseguir. Mas o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, ter fé, confiar em Jesus somente e estar perto de Jesus. Não adianta a gente querer tudo que dê certo e estar longe de Jesus. Nós temos que fazer a nossa parte. Jesus, ele age sim nas nossas vidas. Deus, ele opera milagres nas nossas vidas. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que em primeiro lugar é ter fé. Não há milagre sem fé, não há cura sem fé. Então, o primeiro passo, nós temos que ter fé. Temos que confiar em Jesus. Confiar nele somente, sem ter medo, sem duvidar, confiar somente nele e estar perto dele. Então nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta a gente sentar e esperar que as coisas aconteçam. Nós temos que fazer a nossa parte, estar perto de Jesus, estar no mesmo barco que Jesus. Quando nós estamos no mesmo barco que Jesus, isso quer dizer que nós estamos vivendo em obediência a Deus, nós estamos buscando praticar o que nós aprendemos com Jesus. Então nós estamos no mesmo barco de Jesus. Mas quando nós decidimos fazer as nossas vontades do nosso jeito, nós não estamos no mesmo barco que Jesus. Nós escolhemos estar no nosso barco. Para eu estar no barco com Jesus, eu tenho que buscar viver em obediência a Ele, em obediência à palavra dEle, buscar praticar o que eu aprendo com Ele e cumprir o meu propósito, porque eu tenho um propósito aqui na Terra. Cada um de nós tem um propósito aqui na Terra, então nós temos que buscar cumprir o nosso propósito. Aí sim eu estou no barco com Jesus. E se Jesus está no meu barco, eu não tenho que temer nada, eu tenho que apenas confiar nele somente. Imagine, né? Voltando lá no tempo que Jesus estava lá. Imagine os discípulos, aquela tempestade, e eles ficaram com medo. Será que eles acharam que Jesus ia morrer com eles na tempestade? Porque Jesus estava no barco. Então eles não pararam para pensar que Jesus é Deus. Então, se Jesus está no barco, nada de mal vai acontecer, mas eu tenho que confiar nele, eu tenho que descansar nele, e tenho que buscar viver em obediência, que ele vai acalmar a tempestade que eu estou passando, a luta que eu estou passando, ele vai acalmar. Mas eu preciso buscar viver em obediência, eu preciso correr para ele, estar perto dele, praticar o que eu aprendo com ele, ser obediente à palavra de Deus. Aí sim eu estou próximo de Jesus, então não importa o tamanho da minha luta, não importa o tamanho da tempestade, mas Jesus ele vai acalmar a tempestade. E eu vou sair do barco tranquila junto com Jesus. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Quando a gente decide caminhar com Jesus, é maravilhoso, porque mesmo que a gente passe por luta, a gente passa com uma certeza no coração. Mesmo que a gente passe por luta, a gente não fica apavorada, porque a gente sabe quem é o nosso guia, a gente sabe quem é o nosso alvo, que é Jesus. Então a gente consegue passar por luta com paz no coração, porque a gente sabe quem está do nosso lado. A gente não fica desesperado. Uma pessoa quando está passando por luta sem Jesus, ela entra no desespero. E uma pessoa que passa por luta com Jesus, ela passa tranquila, porque ela sabe quem está com ela, quem está no barco com ela. E é assim que nós temos que ser. Se Jesus está no nosso barco, nós não temos que temer a nada, nós só temos que confiar somente, porque Ele acalma a tempestade. Ele nos dá a direção para onde prosseguir. Ele nos mostrará o caminho seguro para prosseguirmos. Então, o que eu deixo para você é: confie somente, creia somente em Jesus e haja por fé. Deixe o medo, deixe a dúvida de lado e confie somente. Chame Jesus para entrar no seu barco, convide Ele para entrar no barco do seu coração e para lá Ele fazer morada. Que tudo Ele vai direcionar na sua vida.
mas você precisa fazer o convite e chamar ele para fazer parte do seu barco, para estar no seu barco com você. Se você puder, neste momento, feche seus olhos. Senhor Jesus, abençoe cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa estar direcionando as pessoas, iluminando os seus pensamentos. Que o Senhor possa estar trazendo esclarecimento para aquelas pessoas que se encontram em dúvida, não sabem por onde prosseguir. Se aquelas pessoas têm dúvida da tua existência, Pai querido, toca no coração delas, traga clareza no coração, revele ao coração delas a tua vontade, Pai, para que elas venham te conhecer, para que elas venham sair desse escuro e vir para a luz que é o Senhor. Que elas possam te chamar para o Senhor entrar no barco com elas. Que se o Senhor estando no barco com elas, elas vão ter segurança. Vão estar confiantes porque o Senhor está no barco. Então eu te peço, Senhor Jesus, toca em cada coração. Transforma essas vidas. Faz um novo recomeço para cada vida, que eles possam ter uma nova vida, uma nova história. Toca, Senhor, nessas pessoas que se encontram angustiadas, com tristeza no coração, Senhor. Traz luz para essas vidas, que essas vidas possam ser transformadas, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai querido, visita essas pessoas, Deus, toca no mais íntimo desses corações. E que esses corações sejam transformados, que toda essa tristeza e dor seja desfeita pela Tua graça, Pai. Toca com Teu grande amor, com a Tua grande misericórdia, Senhor, e traga luz para essas pessoas que precisam de luz. Acalma a tempestade para essas pessoas que estão passando por um momento de tempestade. Acalma essas lutas para essas pessoas que estão passando por luta, Senhor. Dá paz no coração, Senhor. Dá esperança para esses corações, Senhor. Alivia o fardo dessas pessoas que sofrem e padecem, Pai querido, em nome de Jesus. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.